Salve toda pura, toda santa Virgem Maria sobre a vida, servos, servas católicos que amam a amada igreja, que são o descendente da mulher que guarda os mandamentos. Aqui, vamos continuação da reação do debate do o grande mestre Eliseu e o professor Ariel. Aqui a montagem é o canal do Lucas Banzoli, ó. Essa cruzinha aqui de vermelho fez uma montagem para quem vê o vídeo entender que o protestantismo é superior que a amada igreja. Não, a amada igreja é a coluna sustentante da verdade. A escritura, toda ela, desde o Velho Testamento e do Novo Testamento, enaltece a igreja. Se o cara está usando a escritura, fundamento de homens, ele está amputando, distorcendo, tendo uso pessoal, que a palavra proíbe, segundo Pedro 20, para tentar provar uma coisa que não tem como. Imagem via sacra, Salmo 95:9, Salmo 28:2, adorai o Senhor através dos ornamentos sagrados. Como os israelitas se comunicavam, adoravam a Deus através dos ornamentos sagrados, através do templo cheio de imagens e esculturas, desde o piso até o teto. Isso é inegável. Então joga o Velho Testamento no lixo, então. Serão penduradas em nenhuma igreja de Cristo. Eu acho muito curioso quando os protestantes trazem padres da igreja, né, para fazer o seu ponto. E eu queria perguntar se o senhor aceita a autoridade dos padres da igreja. Só aquela que se adequa com as escrituras sagradas. Ou seja, se eu te mostrar que vários padres da igreja eram a favor das imagens, isso vai mudar a sua opinião? Fora das escrituras, não. Então, porque toda a verdade é verdade de Deus. Por que a gente vai trazer, então, os padres da igreja para discutir? Então, aqui ele já fala uma falácia, só que tem valor, é os créditos aos pais da igreja que ele citou, né? Como mostrei no outro vídeo. Simples, pô. Todos os pais da igreja, seu herege, defende a igreja. Todos os pais da igreja enaltecem a igreja. E todos os pais da igreja seguem que os apóstolos seguiram, de acordo com a escritura. Porque Efésios 3:10, a multiforme da sabedoria será conhecida pela igreja. E esse conhecimento foi passado através da sucessão. Guiado pelo Espírito Santo. Mateus 28:21, o Espírito Santo assistiu a igreja, aos apóstolos que ele escolheu. Então, uma coisa muito interessante, quando cita uma fala de pais da igreja ao meu favor, aí é válido. Aí quando o Ariel cita um pai da igreja, não é válido. Então, olha a pergunta, olha, eu falo, então se eu citar vários pais da igreja como fonte, tal, você vai aceitar. Porque a maioria dos pais da igreja são todos unânimes. Santo Agostinho, São Jerônimo, Santo Inácio de Antioquia escreveu certas cartas enaltecendo a igreja, principalmente a igreja de Roma, que preside na caridade. Então, cai por terra, então. Se eu citar os cursílios, como por exemplo aqui, ó, se eu citar São Clemente de Roma, Santo Inácio de Antioquia, São Justino Mártir, Santo Irineu de Leão, Tertuliano, Origem de Dionísio de Alexandria, Eusébio de Cesareia, falando da história eclesiástica ali e tal, etc. Pedro e Paulo morreu ali, decapitado, Pedro decapitado a cabeça, Paulo decapitado ali em Roma, na Babilônia, nome simbólico, tal, etc. Santo Atanásio, São Cirilo de Jerusalém, Santo Agostinho, todos eram católicos. Tem nem como, né, meu querido? Você está entendendo como funciona? Porque toda a verdade é verdade de Deus. Por que a gente vai trazer, então, os padres da igreja para discussão? Repito, toda a verdade é verdade de Deus. Quando você fala uma verdade e você não vive essa verdade, você está se semelhando ao espírito maligno de Atos 16. O senhor trouxe aqui o espírito maligno de 16 é o espírito de Pitão, o espírito da divino, que tem muito nas igrejas protestantes. Viu como ele chuta versículo bíblico, mas não prova versículo bíblico? Essa é a tática malícia dos caras. Da igreja como uma autoridade para mostrar que o senhor está certo. Histórica. Você acredita na autoridade deles? Dos padres da igreja? Desde que eles falem conforme as escrituras sagradas. Olha só. Ou seja, a escritura, no fim das contas. Se eu te mostro que outros padres fazem uma interpretação diferente disso aí, como por exemplo São João Damasceno, grande crítico dos iconoclastas, não vai adiantar de nada, né? Forjou documento para comprovar o que ele estava querendo dizer. Corte rápido, faca, Tramontina. Forjou documento. Olha só. Olha o que ele falou.
Por que ele está falando que São João Damasceno ele forjou o documento? Porque São João Damasceno é um dos que desenvolveu os ícones. Aí o amigo protestante escuta essa fala, mas os escritos de João Damasceno é totalmente amputado, tal, etc. Por quê? Para os amigos protestantes não ter conhecimento como foi desenvolvido o respaldo das imagens via sacra. Aqui, ó. São João de Damasceno, ó, 675, século VI, 640, foi um teólogo, monge e doutor da igreja. Ó. Ele só acredita que só estiver de acordo com a escritura, certo? Ó, fundamental na defesa da veneração de imagens sagradas, ícones. Ó, durante a crise iconoclasta, no Império Bizantino, ele argumentou que a representação visual de Cristo, da Virgem Maria e dos santos é legítima e necessária. É só. São João de Damasceno, nada mais, nada menos, ele já está fazendo o que já era amplo na igreja dos judeus. Ó. Olha só, você pega em 1 Reis... Simplesmente, 6 está de acordo biblicamente. Aqui, ó. 6. Vamos aqui. 6, 29, ó. 28. Revestiu também de ouro os querubins. Vou resumindo aqui, porque são vários textos falando de imagem, certo? Ó. 28, ó. Revestiu também de ouro os querubins. Mandou esculpir em relevo em todas as paredes da casa ao redor, no santuário, como no templo, querubins e palmas abertas, flores abertas. Cobriu de ouro o pavimento do edifício, tanto do santuário como do templo. Após a parte do santuário, vigas de pau de oliveira e seus enquadramentos com as ombreiras ocupava a quinta parte da parede. Ó. Olha só. Ao 35, ó, mandou esculpir nelas querubins, palmas e flores desabrochadas e cobriu tudo de ouro, ajuntando as esculturas. Então, o que São João de Damasceno já ele desenvolveu, aqui, ó, tá aqui, cara. E como era esse templo? Vamos aqui, ó. Ezequiel já tá repetindo também. Ezequiel 41, 17, ó. Acima da porta, no interior e no exterior do templo, e por toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo estava coberto de figuras, ó. O foco não é, o foco é o patrocínio. Você viu o patrocínio ali? Querubins e palmas, uma que já condena isso aí. João 2, certo? Palma entre dois querubins. Os querubins tinham duas faces, uma figura humana, de um lado voltada para duas palmeiras, e uma face de leão voltada para outra palmeiras, a imagem de leões, de querubins. Do outro lado, esculpida em relevo, em toda a volta do templo, desde o piso até, desde o piso, ó, o 20, ó, até acima da porta havia representações de querubins e palmas, assim como nas paredes do templo. Então, não está forjando, você que está falando aí que não consegue provar nada. Então, você pode citar falas de pais da igreja, mas o Ariel não pode citar falas de pais da igreja. É uma heresia. Aqui, ó. Aqui estão os principais pontos da defesa de São João de Damasceno sobre as imagens. Ó. O professor Leandro Quadro fez um vídeo também falando sobre isso. A defesa da menção sendo base, São João de Damasceno, né? Baseia-se na teologia da encarnação. Antes de Cristo, Deus era invisível. Deuteronômio 4,15 ali, ó. Se baseia nisso, ó. Encarnação antes de Cristo era invisível e não podia ser representado com uma encarnação. Deus fez homem, ó. Deus assumiu um rosto, corpo e história, tomando-se visível e tangível. Nega a imagem de Cristo. Seria negar que Deus fez homem. Veneração e adoração.
Damasceno distinguiu claramente a latria, adoração devida somente a Deus. Do Lia, veneração dada a imagens santos. A honra prestada à imagem passa para o propótico, a pessoa representada. Simples, ó. Em Deuteronômio ali 4, 15 em diante, Deus não se manifestou por figura alguma. Por isso que as imagens do Velho Testamento é a imagem de querubins. Agora, no Novo Testamento, João 14, o verbo se fez carne. Tem rosto, tem face, tem merda, tem etc. Ora, eu posso fazer uma imagem daquilo que eu vi. Simples, pô. Entender isso. Eu não entendo qual é a maioria dos debates desses pastor fundo de quintal, cara. Os caras não acertam, pô. Tá perdendo tempo. Uma coisa que eu falo, tá dando fama pra esses caras, pô. Esse cara aqui agora, ele não era conhecido. Já era conhecido, mas agora tá mais conhecido ainda. Porque o protestantismo, ele valoriza essas mentiras. Nós, católicos, não valorizamos muitas vezes a verdade pregada por nós, leigos, simples, humildes servos. Pô, nesse trabalho faz quase 8 anos. Não consegui nem monetizar meu canal, cara. Por quê? No que eu não tenho uma ajuda da comunidade católica. Aí você pega aqueles showzinhos do padre, tal, etc. Alessandro, rebolando aí, e respaldo. O showzinho do padre Fábio de Mello, com todo respeito, respaldo. Mas a verdadeira evangelho, a verdadeira palavra, a pregação, defesa da igreja não tem valor. Felizmente, né? Felizmente. A messa é grande, os operários são poucos. E Satanás não canta de pregar mentira contra a igreja. Isso, aí você tenta provar. Nossa. Olha só, Jesus quando viu Jerusalém, Jesus ele está descendo lá o Monte das Oliveiras, ele vê Jerusalém. Vamos Só pular um queria ler o pouquinho. versículo, terminar o versículo. Depende do tempo aí que a gente tem. né? É porque até as 4. Eu sou necessário aqui e, portanto, tenho certeza Mas de quem que tá permanece. lendo esse versículo? Então- Não tem muito sentido Então isso. vamos lá pro segundo bloco. Toca aí a... Você fugiu do versículo porque você sabe que te refuta. Não fugiu Eu do te refuto versículo, no não. canal. Segundo bloco, a pergunta. O que o profeta Eliseu diz pra ele? O que o profeta disse pra ele? Abra o texto. O profeta autorizou ou não? Abra o texto. Não vai abrir agora não, pastor. A imagem tem o poder de sensibilizar alguém, não é o Espírito Santo. É o Espírito Santo através da imagem, como E através o Espírito Santo se fez imagem lá em Mateus 3, quando Cristo é batizado. Aqui, ó, um outro ponto principal aqui, ó. O próprio Espírito Santo se fez imagem de uma pomba. Agora eu posso representar também, fazer uma pomba e representar o Espírito Santo. Aqui, ó. Mateus 3, 16. Jesus foi batizado, ó. Já fiz esse vídeo aí, mas estou fazendo de novo. Olha só. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo das águas, eis que o céu se abriu. Abriu e viu descer sobre ele em forma de pomba. O Espírito de Deus, ó. Uma pomba. O céu se abre, aí desce uma imagem de uma pomba, representando o Espírito Santo. Deus errou então? Deus seria idólatra, então? Porque o Espírito não tem corpo, é um Espírito. Para a gente entender o que? O Espírito se fez em forma corpórea de pomba, descendo sobre o verbo. Uma pomba pousou sobre o verbo, que é o Espírito Santo. Uma imagem. Porque não se dá para ver o Espírito Santo. O Espírito Santo é Espírito. Mas ele se fez corpo, corpóreo, uma pomba. Para entender que o Espírito Santo descia sobre o verbo. Simples entender isso. Em Gálatas 3, outra prova convincente, no Novo Testamento, os caras entram numa discussãozinha besta, cara. Ô, Ariel, simplesmente é palavra. A Bíblia dá todo esse respaldo, mas você tá... Não, irmão, os caras não acreditam em fala de paz da igreja. Eles só acreditam em fala de paz da igreja quando agrega eles. Bíblia já prova com
Prova convincente. Então você está negando a Escritura? Em Gálatas 3, ó. Olha a mensagem do apóstolo Paulo. Ó insensato Gálatas, ó insensato protestantes, ó insensato hereges. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou a vós antes, cujos olhos foi apresentada a imagem de Jesus Cristo crucificado. Ó. E Cristo fala, do mesmo jeito que Moisés foi levantado lá no deserto, tal, etc., a serpente foi levantado, que Moisés fez essa imagem via sacra, Números 21, 8 e 9, o Filho do Homem será levantado também. Porque os judeus tinham um sinal de salvação, que era a serpente. Se pegar a serpente. Agora no Novo Testamento tem um sinal de salvação, Cristo crucificado. Se eu olho para a imagem, um ícone feita pela igreja de Cristo crucificado, me leva a ponta a Cristo. Vai me lembrar todo o respaldo salvífico, o amor do Verbo por nós. Esse é o sinal de salvação. O povo também, sabedoria, deixa bem claro. Sabedoria. Olha só, sabedoria. (16) 6, ó. Foram por pouco tempo atormentados para sua correção. Ele possuía um sinal de salvação. Que ele lembrava o preceito da lei, ó. As imagens, ela é um sinal que vai te levar à salvação, que vai te remeter, que vai lembrar e os mandamentos vai se arrepender. O povo aqui, sabedoria, está falando que o povo tinha um sinal. Que sinal era esse? Números 21, 8 e 9. Ó, simples, ó, entender isso, ó. Sabedoria, 16, 4, 6. Foram por pouco tempo atormentados. Para sua correção, eles possuíram um sinal de salvação, que lhe lembrava o preceito da lei. Olha só. Sabedoria. 14, 7. Porque é bendito o madeiro pelo qual se opera a justiça. Agora você pega aqui Números. Que sinal é esse que sabedoria está falando? 21, 8. Ó. O Senhor disse a Moisés, faz para ti uma serpente ardente, e meta sobre o poste, todo que foi mordido olhar para ela será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze, e fechou sobre o poste. Se alguém era mordido por uma serpente, eu olhava para a serpente de bronze e conservava a vida. Mas, em segundo Rei 18:4, Deus mandou destruir. Cara, a diferença é que você pega o contexto de número e pega o contexto de reis. Essa serpente não era mais um sinal de salvação. Não era um ícone mais que me levava a Deus, virou objeto de adoração. Por isso que foi destruído. Mas quando era um objeto de veneração, de respaldo para me levar à salvação, Deus não mandou destruir. Simples para entender isso. São João de Macena, ele vai fazer ali, desenvolver, não é coisa da sua cabeça, cara. Aqui, ó. Sempre usa a tradição magistério. A tradição, o Velho Testamento tem imagem. O magistério, no Velho Testamento tinha imagem. O magistério, século III, ele foi encontrada a imagem do verbo Balaão apontado na esteira, o verbo sendo aumentado para a Virgem Maria, século III, pintado para São Lucas. As catatumbas têm várias imagens, que são imagens de outro Deus, que proíbe outro Deus. Como através da música, como através Você do não papel. tem isso na Bíblia para provar que através da imagem o Espírito Santo trabalha. Só através da imagem do corpo. A música, desde o Antigo Testamento. Mas e o a cadê igreja lá que mandando fazer isso? Não entendi? Tem mandando fazer isso no Novo Salmo Testamento? 101. Capítulo e versículo bíblico. No Novo Testamento tem mandando fazer isso? Efésios capítulo 5. Entoar louvores a Deus. Efésios capítulo 5. Pega aí pra gente. O fato é que é curioso ver esses dois pesos e duas medidas. Olha só, Efésios. Presta atenção aqui, vamos refutar isso aqui agora. Ó. Efésios 5, versículo. Vamos ver.
né? Eu posso cantar uma música e chorar. Você não não tô tem chorando base pra bíblica música. nem histórica Tô pra chorando provar a pra imagem Deus. sendo adorada em culto ali. Tem Calma, uma imagem Ariel. lá, eu choro, você acha mesmo. Calma, Elisinho. Moreno, você não é nervoso assim. Tô Você brincando vai com tu, Ariel. achar que eu vou até uma igreja Calma, e choro Moreno. pra uma madeira que É pode só ser abrir a queimada. Bíblia. Pelo amor Chora de pra Deus. madeira, é idolatria. Porque Pedro disse, ele carregou no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Não foi o madeiro que carregou os nossos pecados. Culto Tipo, eu vejo a imagem via sacra ali, a Cristo crucificada, tal, etc. Eu começo a sentir o quê? Eu começo a relembrar todo o seu martírio, todo o seu sacrifício. Eu fico comovido, começo a chorar diante da imagem. Então eu sou um idólatra, então. Como São João de Maceno disse. Interessante, né? Que visão diabólica desses caras. Adoração é um sentimento, só cabe a mente a Deus. Quando eu chorar diante da imagem, isso não estipula que eu estou adorando a imagem. Pelo contrário, a imagem me estimulou eu adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu fico triste, cara, quando vejo esses hereges, cara. Lutero tá te esperando, meu querido. culto a relíquias, heresia, idolatria. Efésios. Culto às... Então joga o Velho Testamento fora. A relíquia ali, os ossos de Eliseu curou. A relíquia ali do manto de Eliseu abriu ali, fazia milagres e prodígios. O lenço de São Paulo fazia milagres e prodígios. A sombra de Pedro fazia milagres e prodígios. O cajado de Moisés fazia milagres e prodígios. Então, meu querido, destruindo totalmente a Escritura. Somente a Escritura. Esse é o pensamento da Reforma Protestante. Sola de chinelo, né? Porque só a Escritura está muito longe. Culto a relíquias, heresia, idolatria. Efésios, capítulo de número 5. Não foi cultuado. Foi usado para cura, né? Usado não significa ser cultuado. E Atos também é narrativo. Para um bom professor de português, tem que entender o contexto literário de uma dogmático foi inventado no século XVIII. Isso não está na Bíblia. Mas você não discerne, por isso que você desrespeita e fala texto sem contexto. Corte rápido, faca, Tramontina. Efésios capítulo 5. Pois é, o magistério não é infalível. Você pode ver, o cara ele tá pouco se lixando com o Ariel tá falando. Tá pouco ligando, o Ariel tá mostrando ali, ele tá pouco se lixando. O importante é que ele tá falando. Ele pensa que é uma pregação ali. No pentecostal que ele fala, aquela gritaria, glória, aleluia. Cara, ele tá pouco se lixando, pô. Você acha que eu, servo Roberto, vou perder tempo com esses esgotos? Tô aqui para fazer o vídeo para refutar. Refutar não, pregar em cima. Se você achar amplo que, o servo Roberto tá certo. Não, eu não tô com a verdade. O magistério que tá com a verdade. Só simplesmente um membro da igreja. Efésios capítulo de número 5. Efésios capítulo de número 5. Efésios capítulo de número 5. Mas você desesperou. Efésios, é porque você não quer deixar eu ler o texto. Eu não desesperei. Eu quero ler. É porque o protestante é assim, ele abre a Bíblia. Onde a Bíblia não tem voz, eu não tenho ouvidos. E onde a Bíblia tem voz, você parece não querer ter ouvidos. Corte rápido, faca, Tramontina. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 19. Falando entre vós, culto, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A montagem que o esgoto do Lucas Banzoli fez. O padre que sempre posta, com todo respeito, filho. Já finalizou aqui, ó. Ele citou Efésios. Vamos primeiramente entender o que? Os Efésios. Efésios 3:10. Assim de hora em diante, as denominações apostólicas celestes podem conhecer pela igreja, a fim de visitar da sabedoria. Então, a sabedoria, Colossenses 2, vem pela cabeça, pela igreja, que é o corpo místico de Efésios 5, 22 ao 27. Então, como seja dada a glória nessa igreja? Ó, Efésios 3, 21. Ele seja dada a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações de eternidade. Amém. Ó. Na igreja. Que igreja? A igreja Mateus de Cícero, que ele fundou e foi edificado pelos gloriosos apóstolos, que deram a vida, que foi martirizado, certo? Em Atos Apóstolos, ali 3, vemos ali os apóstolos no templo cheio de imagem. Olha só que interessante. Você pega aqui em Efésios 5, 21,
Olha só. Seja-vos uns aos outros no temor de... Nossa. Efésios 5, 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Acho que ele errou o versículo. Não, 19, né? 19 é. Recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantais e celebrai de todo o coração, louvai louvores do Senhor. Então, você pega ali, segundo Samuel 6, o rei Davi dançava diante da imagem. Presença da Arca da Aliança. Com cânticos, com dança. Olha só que interessante. Agora você pega Salmos. Como o salmista adorava o Senhor. Sabemos aqui que é com hinos, com cânticos, com louvores, tal, etc. Como? Salmo 95. O Salmo 22 fala a mesma coisa. Ó. 95, 9. Não é a igreja protestante que adorai o Senhor com os ornamentos sagrados. Diante deles estremecerão a terra inteira. Então, seja dado louvor, cantos, salmos, hinos, na igreja que Cristo fundou, seja dada a glória. Efésios 3, 21. Que é um só Espírito, é um só batismo. Efésios 4, 5. O salmista diz adorar o Senhor através dos ornamentos sagrados. Então, a forma de cultos de adoração a Deus, Josué 7, 6, adorava ali o Senhor através dos ornamentos sagrados. Então, essa visão louca, bizarra do doutor protestante, simplesmente você pega aqui o contexto bíblico, como era se adorado o verbo? Através dessa imagem. Como Deus se comunicava com seu porta-voz Moisés? Através das imagens. Êxodo 25, 22. E, para finalizar, Números 8, 79. Então, eu não posso pegar só um texto, Efésios 5, 19, e esquecer todo o contexto. Já está criando doutrina. Mas o salmista discorda de você. 7:89. Quando Moisés entrava na tenda de reunião para falar com o Senhor, através das imagens, ouvia a voz que lhe falava de cima do propositário, colocando sobre a arca do testemunho, entre os querubins, ele falava com o Senhor. Simples entender isso. Agora vamos voltar para o Efésios. Ariel, sinto muito, você perdeu seu tempo. Você deu mais sua mão para ele, infelizmente. Tanto que os caras estão ganhando dinheiro aí patrocinando, né? Finalizando aqui, tá amplo para a gente entender essa mentira desses doutores, né? Salve Maria, sou servo missionário Roberto.